Então, muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição da nossa iniciativa A Voz dos Membros, que foi criada durante a pandemia para darmos a conhecer à nossa comunidade os nossos membros mais distintos, a conhecê-los não só do ponto de vista do seu desenvolvimento profissional e do seu percurso profissional, mas também conhecermos um bocadinho mais sobre eles, pessoalmente, dos seus interesses em várias dimensões da vida. Hoje temos connosco um nosso membro e voluntário muito querido, o Bruno Matos, que tem colaborado connosco ao longo dos anos, fez um PM, ele é um homem da área dos projetos na construção e já fez para nós um PM Talk e depois organizou um PM Debate com várias individualidades especialistas de vários países em construção e agora acedeu à nossa proposta de ser o Construction Ambassador para o PMI Global, nomeado pelo PMI Portugal. Esta é uma iniciativa muito interessante do PMI, que é localizada na indústria da construção. O Bruno Matos vai falar um pouco sobre isto, seguramente, nesta conversa que vamos ter com ele. E eu só queria agradecer ao Bruno a confiança no PMI Portugal de colaborar connosco e de assumir esta responsabilidade de ser embaixador para a área da construção nas organizações portuguesas. Muito obrigada. Vou passar a palavra ao nosso facilitador da Voz dos Membros, nosso vice-presidente Eduardo Espinheira, que vai conduzir esta reunião. Obrigado, Isabelina. Então vamos agora ter um momento em que vamos estar a perguntar um monte de coisas aqui ao nosso Bruno. Bruno, estás preparado? Sim, sim. Ótimo. Então, tenho imensas perguntas, ou seja, isto vai ser aqui um conjunto Vai ser desafiante. gigante. Gente que escreve livros deixa-me sempre na dúvida, eu quero sempre saber um monte de coisas. Mas antes de falarmos sobre isso, eu quero saber como é que surgiu o teu percurso neste setor da construção e qual é que é o interesse por uma área que é tão complexa e tão estratégica. Conta-me um bocadinho mais. Então, pronto, o meu percurso, antes de mais, boa tarde a todos e agradecer já o convite para estar aqui hoje presente e vamos partilhar um pouco aquilo que tem vindo a ser a minha experiência na área da construção e os motivos pelos quais eu enverdei por esta área e depois falar também um pouco acerca do livro. Então, pronto, respondo mais diretamente à questão que me foi colocada. Portanto, o meu percurso no setor da construção começou, de certa forma, de uma forma algo inesperada. Portanto, eu não tenho ninguém na família nesta área, portanto, acabei por ser o primeiro a seguir este caminho. Então, não sei bem o enquadramento psicológico disto, mas acredito que tenha És uma tido ovelha a ver atrasmalhada, então. com o facto... Como? És uma ovelha atrasmalhada, então. Pois, talvez tenha sido isso. Ou então poderá ter a ver com o facto de ter acompanhado bastante perto o crescimento de Portugal durante a década de 90, quando houve o boom da construção em Portugal, e esta fase de transformação do país com tantos projetos a surgir, com tantas obras a surgir, acabou por me despertar, acredito que tenha acabado por despertar um interesse nesta área. É um dos motivos pelos quais eu acredito que me tenha levado a enverdar por esta área. Além disso, sempre gostei bastante de física e matemática, portanto, pela sua lógica e pelas especialidades que estas disciplinas oferecem. Portanto, isto fez com que eu acabasse por optar por engenharia civil. Portanto, era uma área que me permitia juntar o meu gosto pelas ciências exatas com a oportunidade de trabalhar em projetos reais que têm impacto tangível na sociedade. Portanto, a construção tem essa vantagem. E depois, dos aspectos que mais me cativam na área da construção, acho que isto é importante também frisar, é a diversidade de perfis envolvidos em cada projeto. Nós temos desde arquitetos, engenheiros, projetistas, até às pessoas mais operacionais, estão no terreno, em obra, como pedreiros, carpinteiros, etc., passando ainda por promotores, fornecedores, entidades licenciadoras, reguladores e muitos outros intervenientes. Então, além disso, é uma área onde é necessário lidar com um grande volume de legislação e regulamentação, e com grandes volumes de recursos humanos, materiais e tecnológicos, o que torna esta área bastante dinâmica e complexa. Pronto, basicamente, esta combinação de desafios técnicos, humanos, legais e tecnológicos fez-me gostar bastante desta área. Não se trata apenas de construir fisicamente, mas de um conjunto de fatores que no final do dia resultam em soluções duradouras e com impacto real na vida das pessoas. Então é oficial, ou seja, tu gostaste da loucura e do desafio e foste atrás dele. Sim, tipicamente, engenharia civil é de facto uma mistura de várias coisas. Ok. Eu estive a dar uma vista de olhos no livro. Em teu livro tu defendes uma visão integrada da construção como um setor económico. Podes explicar um bocado mais a perspectiva? Pronto.
Então, isso para enquadrar essa perspectiva, é importante referir que o livro tem um capítulo que é dedicado à evolução histórica da construção. É um capítulo unicamente para isso. Aliás, até curiosamente tem sido os capítulos que as pessoas têm mais gostado, né? Está na gênese da construção, fala da construção desde a pré-história até aos dias de hoje, portanto, passando pela Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, até a Idade Contemporânea, que nós vivemos hoje, a Quarta Revolução Industrial. E pronto, o que acontece é que ao longo da história, e está refletido, em particular nesse capítulo do livro, nós temos assistido àquilo que tem vindo a ser o aumento da resistência dos materiais de construção, portanto, desde os galhos de árvores, lamas e ervas que eram utilizados para construir aquelas estruturas de caráter temporário na pré-história, para abrigar os homens enquanto se jogavam à caça, até materiais como a pedra, o aço e o betão, a pedra que foi usada ao longo da história para construir grandes monumentos, no Egito, em Roma também, na Idade Média para construir bastantes castelos, incluindo exemplos como a Catedral de Notre-Dame em Paris também, neste caso uma igreja. Pronto, pedra, o aço e o betão começou a ganhar maior relevo nas revoluções industriais, não é? Portanto, assistiu-se a esta evolução daquilo que foi a resistência dos materiais. Assistiu-se também a uma evolução, já vou entrar na parte económica, que foi um aumento de energia disponível para os processos combustíveis, desde o poder da força humana até a aquisição de equipamentos mais mecanizados. E, consequentemente, nós assistimos à construção de estruturas cada vez mais altas e com maior vão. E também um maior grau de conforto das habitações. Mas sempre com a missão primordial de conceber e executar e explorar soluções combustíveis para dar resposta às necessidades e preferências dia-a-dia das pessoas. Bom, o que acontece? Com toda esta evolução histórica, naturalmente, a importância e com toda esta evolução que aconteceu na construção ao longo da história, naturalmente a importância da construção para a economia foi aumentando. Okay? Esta importância da construção para a economia pode ser avaliada de diversos prismas, okay? Mas existem basicamente dois indicadores-chave que são utilizados, são referidos no livro de uma forma mais atenta. Basicamente é o valor acrescentado bruto, tem a ver com uma medida real da contribuição de cada setor para a economia de um país, e depois a formação bruta de capital fixo. Basicamente tem a ver com o investimento em ativos fixos, onde a construção tem uma grande relevância através da construção de edifícios e infraestruturas. Aliás, a construção neste indicador, na generalidade dos países, acaba por contribuir com mais de 50%. Portanto, de facto, só através destes indicadores nós conseguimos perceber o que é a importância da construção para a economia. Agora, um aspecto importante que é, normalmente, a importância da construção para a economia pode ser também avaliada de diversos prismas. Okay? Normalmente, quando se avalia a importância da construção para a economia e o valor destes indicadores-chave, foca-se muito naquilo que são a execução das obras, na parte de execução propriamente dita. E, portanto, só uma ideia, considerando só a construção de edifícios e infraestruturas, a execução das obras, a contribuição da construção para o PIB chega a ser, tipicamente, 5 a 7%, e mesmo nas unidades, 5 a 7%. Contudo, nós consideramos as atividades a montante da execução das obras, incluindo atividades como a extração de matérias-primas, produção de materiais... Sim, ou seja, tudo que é necessário para lá chegar, não é? Ou seja, tudo antes da construção. A abrangência que é a cadeia de valor, incluindo, por exemplo, atividades imobiliárias, por isso é que muitas vezes nos mídias não se fala só na construção, mas é o setor da construção e do imobiliário. Okay? Esta importância aumenta. Este impacto pode chegar a mais do dobro. Okay? E em termos de contribuição para o PIB, chega a atingir 14%, 15%. Isso acontece em Portugal e também noutros países. Se nós considerarmos ainda mais o impacto da construção ajusante da execução das obras, e falo, por exemplo, na construção de infraestruturas para setores de energia, telecomunicações, hotelaria, saúde, seja, este impacto ainda é maior. A abrangência do setor da construção em termos macroeconómicos é muito grande. Um outro aspecto importante que eu gostava de referir aqui é a importância da construção do ponto de vista da estabilização macroeconómica. Ou seja, frequentemente, quando nós estamos em períodos de recessão económica, o que acontece? Frequentemente recorre-se àquilo que é o investimento em obras públicas. Okay? Porquê? Porque o investimento em obras públicas gera emprego e já emprego gera-se mais consumo. E, de certa forma, estimula a economia. Só para ter uma ideia, estima-se que por cada emprego criado na área da construção sejam gerados mais três empregos no outro setor de atividade da economia. Só para ter, estão a criar ativos que vão obrigar a ter muito mais uso. Exatamente, ou seja, está tudo interligado. E há muito mais quando nós atividades. estamos em períodos de expansão económica, pode fazer só contar, que é aliviar um pouco o que é o investimento em obras públicas. Ok. E quais é que são, na tua opinião, os principais desafios estruturais que impedem o avanço deste setor? Pronto, assim, isto também há um capítulo dedicado no livro. Aliás, o livro tem um capítulo dedicado à evolução histórica, até o primeiro capítulo, um segundo capítulo relacionado com aquilo que é um enquadramento macroeconómico da construção,
E depois é um terceiro capítulo que fala exatamente na questão dos desafios conjunturais e estruturais, com o maior foco nos desafios estruturais que a construção enfrenta atualmente. Okay? Enfrenta atualmente, já enfrenta há muitos anos, nomeadamente aqueles que são de caráter estrutural. E depois, esta análise pode ser feita, pode ser organizada de acordo com uma análise PEST, não é? Isto na gestão, fala-se muito das análises PEST, não é? quando se fala no enquadramento macro das empresas, não é? Há aquela análise SWOT, não é? Que é mais ao nível organizacional, mas depois quando é o contexto em que a empresa existe, não é? E vive, fala-se da análise PEST, que é política económica, social e tecnológica. Nós, quando analisamos os desafios constantes, também podemos fazer essa abordagem, que também é feita no livro. Por exemplo, ao nível político, nós temos vários desafios naquilo que diz respeito, nós temos a ver isso, né? A questão do PRR, etc., que é a falta de planeamento associado aos grandes projetos infraestruturais. Um dos desafios. Sim. O excesso de burocracia e carga fiscal que afetam o investimento privado. Todos os promotores imobiliários se queixam sobre isso. Não é? Isto é um exemplo. Infelizmente é cada vez mais óbvio e é muito falado hoje em dia, felizmente, quer dizer que se calhar vamos caminhar para o resolver de alguma forma. Sim, e nós no nosso país temos muita questão é uma questão social, não é? do investimento, até a habitação própria, ou seja, normalmente as pessoas investem muito poupança que é a parte imobiliária, né? E por isso a gente padece desses problemas, né? O excesso de burocracia, a carga fiscal, toda a gente se queixa sobre isso. Até o ato de comprar uma casa é difícil, o ato de vender uma casa é difícil. Coisas tão simples quanto isso. Ao nível transacional. Podemos também falar de outros desafios ao nível, na dimensão política, da falta de regulação ao nível da segurança em obra, da qualificação dos profissionais, da qualidade dos materiais, isto nem sempre é controlado da melhor forma, também fechar aquilo que é a falta de fiscalização, a elevada sinistralidade, a construção é dos setores que é responsável, que é responsável por uma grande parte dos acidentes de trabalho, só ao nível de cerca de 20-25%, a construção é dos setores mais relevantes em sinistralidade, e depois a questão do ambiente. A construção é responsável por, vocês têm essa ideia, pelo consumo mais de 50% dos recursos naturais e por quase 40% das emissões de dióxido de carbono. Okay? Isto para não falar da questão que é os desperdícios de materiais, excesso de resíduos, etc. Mas isso é por causa um desafio ambiental muito grande. Bruno, isso é por causa da produção dos materiais, ou seja, os cimentos, as coisas todas, ou seja, ao longo de toda a cadeia Sim, eu poderia falar sobre isso mais à frente, toda a cadeia de produção. Pois é, a utilização de materiais, por exemplo, o botão armado, são materiais que têm uma grande pegada ecológica, portanto, existe uma necessidade cada vez maior de encontrar materiais alternativos para fazer face a esta questão do botão armado. Não é? Por exemplo, por cada quilo de cimento produzido, é produzido 1 quilo de CO2. É uma correspondência de 100%. Não é? E também existem problemas associados aos materiais não serem da própria zona, ou seja, todo o transporte associado. Sim. Quando se fala no impacto ambiental, fala-se do ciclo de vida. Portanto, por isso é que cada vez mais fala, na parte da sustentabilidade ambiental, podemos falar sobre isso mais à frente, que é a análise do ciclo de vida. Portanto, desde a extração da matéria-prima, passando pela produção dos materiais, até depois ao transporte entre eles. E depois, quando entra na fase de operação, não é? Também. Não é? Portanto, isso depois tem que ser considerado, okay? Devidamente contabilizado. Okay? Podemos também falar depois na perspectiva económica. Okay? É sabido que a construção é um setor bastante fragmentado e volátil. Okay? E, portanto, é relativamente suscetível àquilo que são as oscilações económicas. É sabido que quando há uma contração económica a nível global, isso impacta no financiamento, ou impactar no financiamento, impacta no investimento e tende a ser uma nova crise no setor da construção. Sim, Okay? porque é um setor que implica um investimento relativamente longo, não é? Ou seja, todas as obras necessitam de algum tempo. Isso é outra coisa. Logo, eu necessito de investimento, que é para ter dinheiro já, que é para estar a comprar tudo, que é para ir a construir e depois... Isso é, por acaso, é um aspecto que é relevante. Lá está, o investimento... Achei boa ideia ler o livro. Achei simpático. Inicialmente de longa duração, muito longa, são essencialmente de longo prazo, não é? E, portanto, essas decisões acabam por ser mais complicadas de tomar, não é? Face àquilo que são as oscilações económicas, não é? Quando uma pessoa quer referir, não é? quer referir ou quer avançar com investimento para aproveitar um ciclo económico favorável, provavelmente esse ciclo já está, e face a todos os problemas de licenciamento, da burocracia, etc., já está o ciclo a acabar. E quando começar a avançar, aliás, fala-se muito disso agora, não é? Quando se fala do problema de habitação, de não haver suficiente oferta, sempre que alguém fala sobre construção, diz, olha, tudo bem, mas isto não vai ficar construído amanhã. Isto vai demorar a ficar construído, ou seja, e esse tempo, essa demora tem muito impacto. Impressionante. Exatamente. Daí a importância do que seja políticas de habitação e questões relacionadas com a construção, que é uma área essencialmente estratégica, embora muitas vezes não seja vista como tal, tem que ter uma continuidade política, e isso também é falar no livro, e também existe no livro um capítulo de medidas e ações estratégicas, okay?
em que, por exemplo, um dos aspectos que é referido são pactos políticos, por exemplo, a garantir continuidade de políticas, porque senão estão sempre a ofender para trás. Okay? Uma outra questão que tem a ver com a concorrência no setor. É uma concorrência muito intensa e centrada naquilo que é o preço mais baixo. Portanto, isto acaba por, no final do dia, reduzir a rentabilidade no setor, cujas empresas de construção têm elevadas taxas de endividamento e falta de liquidez, em geral. Okay? Portanto, mais de 99% dos setores são PME, o tecido empresarial português é um reflexo disso. E, portanto, esta questão de grandes taxas de endividamento e falta de liquidez é um problema, que face àquilo que depois é esta concorrência intensa e se dar um preço mais baixo. A escassez de mão de obra qualificada é falado todos os dias no mídia, este problema. A baixa produtividade, dos setores onde a produtividade chega a crescer 3 vezes abaixo daquilo que é a média a nível global, quando se fala do manufacturing, dá 4 ou 5 vezes abaixo. Portanto, é muito baixo. E lá está, isso é uma das questões que também leva àquilo que é a importância da industrialização da construção, da digitalização, etc. Mudar processos. Podemos falar sobre isso mais à frente. Mas estamos a caminhar muito neste momento, ou seja, já estão a ser feitas várias inovações nesse sentido, que é para tentar estar a colmatar alguns destes desafios específicos deste setor. Sim, confirmo. Existem clusters, portanto, existem organizações, associações que são em Portugal dedicadas à questão da inovação da construção, já existem. Existem cada vez mais empresas de construção, normalmente de grande dimensão, a apostar, a investir em novos processos, na área de digitalização. Portanto, isso é um processo que já está a andar. Agora, falta é de facto, eu sou muito apologista disso, da ação governamental. Né? Este tipo de implementações, ao nível da inovação, é top-down. Né? Deve haver iniciativa governamental e depois passar então para os projetos e depois, por conseguinte, para as empresas. Né? Só que referi aqui um ponto importante, já falamos nesta parte tecnológica, da resistência à mudança que existe no setor, que é a questão de um problema que historicamente afeta o setor, que é a desvalorização social. Isto em termos de imagem e reputação. Isto devido a fatores de desvios de qualidade, rapaz de orçamento separado, aquela falta de regulação que foi há pouco, falta de transparência, litígio, industrialidade, poluição. Isto, de facto, dificulta muito aquilo que é a atração e irritação de talento. Esta questão da escassez é um problema permanente de resolver, mas ao mesmo tempo muito difícil, porque lá está, já eu quando estava no curso, a tirar o curso de engenharia civil, havia muito aquelas, o pessoal de civil, os quadros parados, não sei o quê, é tudo mais fácil, civil é mais fácil, quem quer fazer o técnico vai para civil, que é mais fácil. Há muito esta desvalorização social do setor. Tem obra, são lá os gajos para enganar a toda a gente, diz que é um material, depois põe outro, e existe muito esta comunicação. E eu até quero falar mesmo disso, que é esta parte da gestão de projetos neste setor da construção. Há especificidades e há riscos que tornam esta gestão de projetos um bocadinho diferente de outros setores, não é? Sim. Para contar um bocadinho mais. Eu, antes de mais, gostaria de elevar aqui um bocadinho o papel da gestão de projetos. Portanto, existe um capítulo também dedicado no livro à gestão de projetos, na área da construção, especificamente na área da construção, que segue as ISOs, podemos falar sobre isso mais à frente, as ISOs 21500, portanto, está em alinhamento com o PMBOK. E, portanto, isto de facto permite uma abordagem mais estruturada àquilo que é o desenvolvimento de gestão de projetos de construção e conseguir melhorar o seu desempenho a vários níveis. Nós basicamente temos 5 vertentes-chave ao nível da gestão de projetos de construção: custo, prazo, qualidade, ambiente e segurança. Portanto, já é muito, sempre foi assim. Né? Agora podemos acrescentar, gradualmente vamos acrescentando também a componente de digitalização, mais uma especialização a este nível. Né? E isto de facto nos pretende no final do dia implementar processos mais eficientes e produtivos e conseguir melhorar a coordenação, a colaboração e a comunicação entre todos. Né? Isto é muito importante para aumentar a confiança no setor e também atrair mais investimento e combater aquilo que é a desvalorização social. Pronto. Agora, existem desafios. E podemos começar também por aquilo que eu referi no início desta conversa, que é a diversidade de perfil, a grande diversidade de perfil, desde arquitetos, engenheiros, projetistas, aos legisladores, carpinteiros. Sim, ia-te falar muito nisso, ou seja, que é tu tens que estar a falar praticamente as mesmas coisas, mas com interlocutores que têm, ou seja, experiências e perspectivas radicalmente diferentes. Em termos de níveis de formação, uma grande disparidade. Sim, claro. Portanto, para legisladores, carpinteiros, diretores de obra, diretores de criação, entidades licenciadores, reguladores. Eu digo que enquanto no IT tem uma maior uniformidade de perfis, engenheiro, não é? Muito engenheiro, é aqui uma grande diversidade de perfis, é um desafio. E depois temos também a questão de lidar com um grande volume de legislação, também referi há pouco, e com um grande volume de recursos humanos, materiais e tecnológicos para gerir uma obra, que é essencialmente longo prazo. E uma coisa aqui muito importante, que é altamente dependente, intrinsecamente dependente daquilo que são condições locais e meteorológicas. Sim. Portanto, a construção é dos únicos setores que eu saiba, digam
mais exemplos, se alguém souber, em que o local de produção varia consoante o produto. Isto é um desafio tremendo. O local de produção varia consoante o produto. É assim, agora vocês podem, com a industrialização da construção, vamos fazer pré-fabricação, mas nunca se considerar isto é muito difícil, pelo menos me ocorra, completamente pré-fabricado. Haverá sempre dependência com os locais. Sim, nem que seja uma assemblagem local, ou seja, e mesmo assim depois vamos ter outras chatices. Só que é muito isto é de facto um desafio interessante estar a ver enorme. isso tudo. Já agora, existe uma hierarquia entre as várias artes que estão envolvidas num projeto de engenharia civil. Também notas um bocadinho isso, ou seja, entre um carpinteiro, um pintor, entre um trolha e um canalizador, ou seja, uma hierarquia entre até os problemas que eles têm lá dentro? Sim, vamos lá. Isso é um pouco um ponto até podemos focar quando, se nós abordarmos mais que são as competências ideais de um gestor de projetos na área da construção, que é de facto a questão da comunicação e da liderança. Não é? É sabido que, aliás, quem fez o PMP sabe disso, mais de 90% dos problemas de um projeto derivam da falta de comunicação ou da má comunicação. Sim. Comunicação ineficiente, não é? Portanto, obviamente, havendo esta disparidade no que diz respeito aos níveis de formação, tem que haver um cuidado maior naquilo que é a adaptação da mensagem. Não é? Era engraçado estar a Não pensar existe. que para um curso de engenharia civil nós devemos dar quase um curso de multiculturalidade, ou seja, ter sensibilidade para cada cultura de cada uma das artes e cada uma das Exatamente. do tipo de interlocutores que vocês têm, que é para conseguir dar vazão ao que acontece lá. Exatamente. É Concordo muito bom. plenamente. Mas ainda não há essa abordagem integrada ao nível Não do há. ensino. Que eu conheça, não há. Por exemplo, um engenheiro civil que está mais formatado para aquilo que é as especialidades da construção civil, não é? Uhum. Vai ter que necessariamente lidar com aquilo que são, por exemplo, outras especialidades ao nível de instalações mecânicas, elétricas e hidráulicas. Elas também é assim, mas mecânicas e elétricas já não é. Isso é uma coisa que depois aprende-se com a experiência. E ao que eu saiba, pelo menos ao nível técnico da universidade, não há uma disciplina de projeto que faça a integração de todas essas disciplinas e que promova essa necessidade de integração multidisciplinar logo desde cedo. Isso aprende-se com a experiência. Não é? Já Logo, agora, ao nível de liderança e comunicação, daquilo que é o meu conhecimento de engenharia civil, embora a formação seja essencialmente técnica, naturalmente, após a sua formação base, vão sempre investir em pós-graduações, gestão, normalmente isso faz. Agora, se no final do dia depois é eficaz ou não, é um desafio. Agora, diz-me uma coisa, tendo em conta que é uma área tão tradicional, a metodologia que usam também é mais tradicional, ou seja, estão mais habituados a uma abordagem de gestão de projetos mais preditiva, mais tradicional, ou já se começa a falar sobre híbridas e ágeis e metodologias aqui um bocadinho mais alternativas? Pronto, então, é uma pergunta interessante. Antes de mais, também fazendo aqui um pouco referência É que eu sou de ao livro. informática, logo eu tenho Sim, tendência sim, sim, para sim. só estar a ver coisas Eu já agile percebo e híbridas lá perfeitamente no meio. onde é que quer chegar. Agora, só que uma pequena nota, que é, portanto, fazendo agora também referência ao livro, os processos e atividades de gestão de projetos, ou de gestão para desenvolver os projetos de construção, no livro são desenvolvidos todos com base naquilo que é as séries 21500, que por sua vez está alinhado com o PMBOK. Pronto, isso é aplicável a qualquer projeto, para qualquer organização, independentemente da sua dimensão e complexidade, não é? Procura-se no final do dia, com esta aplicação mais uniformizada, não só melhorar o desempenho, mas também permitir comparação entre projetos. É difícil, cada um utilizar as suas práticas, é mais difícil essa comparação, ok? E, portanto, essa abordagem de processo que é referida no livro considera as 10 áreas de conhecimento do PMBOK, desde o Integration Management até ao Stakeholder Management, mas também integra as partes específicas do PMBOK Construction Extension. Ok? Portanto, basicamente são duas áreas adicionais, segurança e saúde ambiente, e depois a parte mais gestão financeira. Pronto, agora, eu não vou mentir. Portanto, esta abordagem que é aplicada no livro, é uma metodologia que eu apliquei com base na minha experiência, que é o fazimento, nos grupos de processo, apliquei cada fase de desenvolvimento de um projeto de construção, portanto, viabilidade, pré-construção, construção e pós-construção, apliquei esses 5 grupos de processo. Mas esta abordagem já vem das antigas, a abordagem de processo já vem dos antigos PMBOKs, né? E que as resoluções mais simples do PMBOK não invalidam, okay? Portanto, dizem que é perfeitamente aceitável e pode continuar a ser aplicado, não obstante outras teorias possam ser aplicadas, ok? E é, de facto, uma abordagem waterfall. Okay? Tem um planeamento e gestão do risco rigorosa em termos Mais de clássica. o que acontece?
Algo que raramente acontece, por vários motivos. Por exemplo, ainda há pouco referi a questão das condições locais, meteorológicas, sol, clima, materiais, mão de obra, questão da formação também. Portanto, o resultado são geralmente contratos insuficientes ou ambíguos que repercutem em atraso ao custo acrescido, principalmente na fase de obra. Okay? De facto, existem depois muitos imprevistos associados a isso. Mas bom, esta abordagem em waterfall, basicamente, é um fluxo contínuo de atividades sequenciais, né, que inclui quase pelas fases de viabilidade, agora vem aqui o fazimento que já queres constar, fase de viabilidade, que tem a ver com a análise de investimento, a concepção, que são as arquiteturas e as engenharias, e depois a execução, que é a fase de obra até a entrega final do empreendimento. Agora, podemos falar aqui, e eu até escrevi recentemente um artigo sobre isso para a Visão, quem quiser consultar, que é de facto a metodologia Agile. Que é uma metodologia que é frequentemente aplicada no IT desde há mais de 20 anos. Okay? Mas que começa... Sim, mais do que isso ainda. Pronto, até mais, não é? Ganha especial interesse para o setor da construção. Agora, é assim, vamos lá ver. Esta metodologia, de certa forma, de forma empírica e informal, já é aplicada de alguma forma ao setor da construção. Quando nós falamos da concepção Em algumas são partes mais pequenas, não é? Exatamente. Tipo, em algumas partes mais pequenas. Podes falar de partes de edifício, ou de um conjunto de edifícios em que cada edifício é um subprojeto, e vais-se avaliando. Em obras de grande dimensão e complexidade, isto já se aplica. Mas lá está, aplica-se de uma forma empírica e informal, de uma forma metódica e consciente. É essa a questão. Isso quer dizer que podem não estar a tirar partido de todos os benefícios que a própria metodologia traz. Exatamente. E depois, existem vários desafios. As vantagens são conhecidas, a flexibilidade, a adaptabilidade, etc. Maior controle sobre as entregas. Não dependendo de um planeamento rigoroso, vai se adaptando ao longo do tempo, não é? Sim, e também uma noção do próprio âmbito, não é? Ou seja, o âmbito estar completamente definido ou ainda haver aqui uma aprendizagem para estar definido. Exatamente. Seja... Que na prática isso acontece. Nunca apanhei um projeto, até à data de hoje, com um âmbito completamente definido. Não é? Portanto, isso já naturalmente acontece, já é uma necessidade de adaptação. Agora, existem desafios para isso, não é? Nomeadamente, se não há aqui também a ver isso, que é contratos muitas vezes por preço global fixo e não revisível. Ok? Portanto, é um desafio. É um desafio à implementação deste modelo e na construção é bastante corrente. A fragmentação e dispersão da cadeia de valor da construção, né? Esta dispersão de níveis de formação, de várias entidades intervenientes, etc. A falta de formação, muitas vezes, relativamente a este tipo de tecnologias, a interdependência de muitas fases e tarefas de um projeto de construção e depois também ao nível, por exemplo, do âmbito de uma contratação pública, não é? Vocês no IT não têm esses trâmites tão rígidos, naquilo que é a função pública, né? Que é de limitações regulamentares e legais. Poderão existir a aplicação deste tipo de tecnologias. Embora depois na prática, lá está, isto acaba por acontecer, âmbitos mal definidos, depois vem trabalhos a mais, etc. Acaba por acontecer. Agora, lá está, não é de uma forma consciente para conseguir capitalizar sobre os verdadeiros benefícios. Eu não quero estar a dar sempre uma nota difícil em relação a este setor. Logo, acho que temos que estar a parar, senão vamos assustar toda a gente que alguma vez queira estar a pensar a trabalhar em engenharia civil e vai pensar que construção não vale a pena. E temos que tentar relembrar-lhe, isto vai afetar 15% do PIB, por isso isto é muito impacto, mesmo muito impacto. Imobiliária, sim, exato. Estes setores mais importantes, juntamente com o turismo, que implica atividades como o comércio, restauração, alojamento, a construção é dos setores mais importantes em Portugal. Sim. Isto tem razões históricas para isto, não é? Portanto, claro. É um setor em que nos profissionalizamos, de certa forma, ganhámos alguma arte de bem fazer. E o que fica feito tem um impacto duradouro, não é? Ou seja... exatamente, é um impacto tangível, não é só isso. Os fundos, quando se fala em fundos europeus, por exemplo, normalmente empurram para aquilo que é obra pública. Okay? Os ciclos políticos muitas vezes prendem-se àquilo que é a execução das obras e depois nós também temos um problema de não alta escala em Portugal para ser competitivo noutros setores. Por exemplo, mesmo quando se fala no IT, não é? Muitas vezes o que há em IT de Portugal? É marketing e vendas. O desenvolvimento faz-se nos Estados Unidos, faz-se na Índia, não é? Certo? Sim, é um desafio. Olha, em relação a tendências, tu no livro falavas sobre algumas tendências que estão a surgir neste setor. Podes destacar assim alguns dos mais importantes? Ou então pelo menos mais relevantes? Ora bem, existe um capítulo no setor que é dedicado a esta questão das tendências. Existem várias tendências que são lá referidas. Aliás, em futuras edições do livro vou referir ainda mais, portanto eu vou escrevendo bastante sobre isso. Algumas das mais relevantes, por exemplo, a questão da ética, diversidade e inclusão. Portanto, tem vindo a Brasil vários setores de atividade
e a construção não é exceção. Portanto, enquanto que a ética, e só para falar aqui ao nível das oportunidades que existem nesta ciência emergente, a ética acaba de ser um conceito mais abrangente, que abrange os conflitos de interesse, corrupção, suborno, falta de qualificação, etc. A diversidade e inclusão já diz mais respeito a que é a igualdade de oportunidades. Infelizmente nós temos demasiadas histórias mais faladas no setor da construção, se calhar pelo próprio volume de dinheiro envolvido, não é? Ou seja, que puxa um bocadinho mais um conjunto de práticas, vamos chamar, menos recomendáveis. Sim, exatamente. É que tem a ver com aquela desvalorização. Na construção é só com luz, em processos de concurso, questões de corrupção, etc. Mas pronto, esta questão da ética, de facto, tem muito a ver com conseguimos capitalizar sobre oportunidades com maior transparência, qualidade e segurança na gestão das obras. E depois é muito importante, esta ciência emergente, em particular porque é ética, diversidade e inclusão, não é aquilo que se pode ganhar, é aquilo que se pode não vir a perder. Sim. Em termos de planeações legais e financeiras. No limite pode ser crime. No limite pode ser crime. Perdas de reputação, etc. A questão de diversidade e inclusão fala-se muito ao congregar diversas opiniões, se for bem gerido, diversidade e inclusão, sabe que a diversidade e inclusão, se for mal gerido, podemos ter resultados muito piores do que sem diversidade e inclusão, do que num processo normal. Né? Se for mal gerida, pode ser catastrófico. Okay? Mas pronto, se for bem gerido, conseguimos resolver problemas de forma mais criativa e inovadora, não é? E aumentar a competitividade das empresas. Depois temos a questão do ambiente, já falámos há pouco. Não é? Portanto, é um setor com grande impacto ambiental, portanto, é determinante para aquilo que são as metas de neutralidade carbónica. Existe uma grande necessidade de aumentar a eficiência energética e a descarbonização dos edifícios, por exemplo. Okay? São responsáveis por quase 40% das emissões de carbono. Isto é a questão do ambiente. Falámos depois também da questão de materiais alternativos. Por exemplo, o betão armado tem uma grande pegada ecológica e, portanto, eu falo no livro 2 materiais alternativos, como, por exemplo, a madeira e os FRPs. Não sei se conhecem os FRPs, basicamente são materiais plásticos, okay? Reforçados com fibras. Ok, fala-se em plástico, assim, a partir não é sustentável, mas aqui a questão é que estes materiais têm uma grande resistência à corrosão e ao resistir muito à corrosão conseguimos aumentar a durabilidade da estrutura e, por conseguinte, manutenção. É um material, quando se fala mal de plástico, eu acho que de vez em quando há uma tendência para E a madeira demonizar as coisas, quando se eu quero fazer um edifício que vai estar cá as próximas décadas, eu tenho que estar a ver materiais que vão ter capacidade de aguentar essas décadas. Exatamente. Logo, plástico Pronto, ou então fibras de... é um edifício todo em plástico, não é? Sim, Para por amor de aplicações Deus. específicas. Termicamente é horrível. Tal como vai ser todo em madeira, complicado, edifícios com grandes soluções todo em madeira, se bem que já existem edifícios de referência a nível mundial, com arranha-céus quase literalmente construídos em madeira. Sim, mas a manutenção depois torna-se quase impossível, já que é um material muito orgânico, não é? Mas lá está, isso é uma coisa que ao longo do tempo, com a evolução de conhecimentos, que vai resolvendo. A questão do vulnerável ao fogo, da rede de mão de obra especializada, o ataque de micróbios, não é, que podem deteriorar a madeira, etc. Isso já tem tudo a passar isso. Ok? Olha, falando um bocadinho existem mais aqui muitas outras que podíamos falar, mas... Não, já está muito bom. Diz-me uma coisa, o que é que te motivou a escrever este livro? Ou seja, é que tipicamente quando nós escrevemos um livro é quando sentimos que há uma lacuna, ou seja, que há algo que valia a pena ser partilhado. Por isso, conta-me o que é que se passou no teu processo para tu achares, olha, eu não resisto a contar isto, ou eu não resisto a partilhar isto. Então, pronto, antes de mais, aqui fazer um pouco de introdução e também aquilo que estava a referir no anúncio para esta talk, né? Portanto, só uma pequena introdução, que apesar da construção ser hoje um setor relativamente abrangente, multidisciplinar e complexo, muito derivado daquela evolução histórica que houve, não é? Eu já referi muito sucintamente há pouco, compreendo ramos profissionais do imobiliário, arquitetura, engenharia, equipamentos e materiais, né, que faz com que esta abrangência que a Revolta faz com que a importância da construção para a economia seja cada vez bastante relevante, se considerarmos todas estas facetas, né? Mas nem sempre foi assim, porque a sua amplitude, profundidade, a formalidade aplicada foi evoluindo ao longo do tempo. Okay? Portanto, neste sentido, têm surgido, eu fiz alguma pesquisa, né? Têm surgido ao longo do tempo várias publicações na área, mas todas elas focadas em temas específicos e adotando uma abordagem técnico-científica. Ou seja, uma visão abrangente e integrada do setor. Okay? E da carreira de luz ser uma linguagem compreensível pela maioria das pessoas, particularmente aquelas com menos conhecimento e experiência na área. E foi uma digestão mais de conteúdo. Não é? Ou seja, que é para estar mais digerido, que é para ser mais fácil de compreender, já que é uma linguagem um bocadinho técnica demais em alguns setores. E a construção tem uma linguagem própria, tipo uma gíria quase. Portanto, o público técnico não tem. Quem quiser ler o livro sobre construção, toda a gente vai compreender de certa forma os conceitos que estão aqui.
procurou-se, ou pelo menos intencionalmente, procurou-se escrever de uma forma acessível ao público em geral. Não é? Agora, mais na gênese, já tinha esta conversa contigo, não é? Eu não estava sentado e disse, agora eu vou escrever um livro. Não é? Foi uma ideia que foi fomentando ao longo do tempo. Eu já dou formações há alguns anos, já escrevo artigos há alguns anos, e bem, que tal congregar este conhecimento, acrescentar mais alguma pesquisa bibliográfica, pronto, e começo a trabalhar num livro. Não é? E demorou cerca, isso foi feito juntamente continuei a trabalhar, obviamente, com as minhas atividades, foi cerca de 2 anos. Ok, muito bom. Isto já me parece normal. É que nós tivemos um participante aqui que eu tenho uma admiração e uma inveja insuportável, que é o António Miguel, que estava a escrever aquilo em pouquíssimo tempo. Por isso, António Miguel, eu E não me assim, esqueci de ti ainda. Não faz sentido. Não faz sentido. o que Desculpa, eu acho continua que a é ser muito. super-humano. Isto é quase como escrever, não sei se não está a isto é quase como escrever uma tese, seja mestrado, também, tem que definir o objetivo, só tem que organizar, tem que estudar bastante bem as ideias. A partir do momento que define uma estrutura, depois foca-se, não é? E vai desenvolvendo os capítulos, e depois no final, e depois tem que consolidar. Eu digo que as partes mais difíceis depois de um livro é a revisão. A revisão e depois articular as coisas, depois, epá, este capítulo já não fica bem aqui, vai para aqui. Então, muito Ainda por cima, é aquele momento em que estás a reler aquilo que fizeste à procura de é. ver se ainda faz sentido ou Depois é se só ler. não fica enquadrando. Eu cada vez, pá, está aqui o livro, eu cada vez que abro agora estou a dizer, eu cada vez que abro o livro, pá, sempre que há ler aqui um capítulo, só pá, encontro gafos. E eu vou deixar, pá, eu já não leio mais o livro, acabou. Eu até comecei a ficar doente, não é? Bem, como é que isto Tens de fazer uma passou? sabática, ou seja, tens de fazer uma sabática do livro que é para depois voltar a pegar com outros olhos. Olha, Não, diz-me é uma em coisa, futuras, o que eu vou fazer é registro e pôr em futuras edições coisas. diz-me uma É coisa. o que está a acontecer, já agora Enquanto... vai ser agora a segunda edição, agora no Certo, final de abril já mais consolidado, com algumas gafas da primeira edição. muito bom. Olha, e diz-me uma coisa. Há bocado estavas a falar que tinhas feito uma pesquisa bibliográfica, ou seja, que é para também estar para consolidar e para fundamentar muito do que lá tinhas. Deves ter apanhado algumas surpresas, ou então algumas ideias que te surpreenderam de alguma forma, ou então que tinham uma evolução face ao que tu tinhas imaginado inicialmente. Ora, conta-me lá. Essa pergunta é muito interessante, sempre vai ver aqui o tempo. Sendo portanto, todas as ideias e perspectivas que mais me surpreenderam, portanto, pensei que era muito mais simples e depois acabei por perceber que havia muito mais matéria para investigar e para explorar. E aquelas que às vezes uma pessoa liga aqui o chip do otimismo, vai ser fácil, mas depois pensa, afinal não é assim tão simples. Foi parte da evolução histórica, da história da construção, sem dúvida. Desde a pré-história até aos dias de hoje. E a parte que mais me surpreendeu na inovação histórica, e mais uma vez, porque acho que tem sido o capítulo que as pessoas mais têm gostado. Aliás, eu não sei se as pessoas mais gostaram desse capítulo, não leram mais nenhum. As que só leram o primeiro, pá, aquela é mais. Mas pronto, o feedback tem sido bastante positivo, porque de facto há um enquadramento diferente e não encontra mais num nível este enquadramento global. O aspecto mais curioso que nos portou mais curiosidade na evolução histórica da construção foi a evolução da profissão. Ou seja, só que uma pequena nota, 2, 3 minutos. Isto acho que é mesmo muito interessante, atenção, que é até ao final da Idade Média. Okay? A Idade Média foi aquela idade da hegemonia dos militares e da igreja, né? Onde se construíram os castelos, as igrejas, portanto, a tal Notre Dame foi construída na Idade Média. Então, um exemplo também do momento onde foi utilizada a pedra, predominantemente a pedra. Okay? Até ao final da Idade Média, os responsáveis pela concepção e execução das obras são os chamados mestres de obras, as mesmas pessoas, os mestres de obras. E como a pedra é um material de eleição, são chamados maçons. Okay? Portanto, foi a partir do final da Idade Média, com o advento do Renascimento, que se começou a fazer esta distinção entre a concepção e a execução. A concepção, numa vertente mais artística, começaram a surgir os arquitetos, os primeiros arquitetos, isto para responder àquelas vontades do clérigo, da igreja, todos aqueles artifícios, não é? Todos aqueles ornamentos na construção das igrejas. E depois e a altura, em alguns casos, não é? Ou seja, é que eu lembro-me de uma coisa sobre as catedrais, a corrida das catedrais em França, e o objetivo deles era fazer as catedrais cada vez mais altas. E eles diziam, ora bem, isso está um bocado louco, que nós não conseguimos ter estrutura dentro da catedral para fazer isso. E começaram a fazer da parte de fora. O que se tinha na altura era construir para demonstrar a imponência, não é? Exatamente, exatamente. Okay? E depois, portanto, a parte mais, a execução ficava, uma vertente mais tempo, ficava a cargo dos artesãos, coordenados pelo tal mestre de obras. Para o vosso conhecimento, não sei se alguém foi a Florença ou não, portanto, das primeiras estruturas, da primeira estrutura que há registro
pelo menos a pesquisa que eu fiz, onde foi feita esta distinção entre concepção e execução, foi a Torre Campanária de Santa Maria de Alfeória, ok? Em Itália, Florença e Itália. Quem lá foi a primeira estudo que houve esta distinção entre concepção e execução, ok? Pronto, depois com esta distinção entre concepção e execução, naturalmente as técnicas de construção foram evoluindo, e depois já na Idade Moderna, que foi a seguir à Idade Média, assistiu-se também àquilo que foi a ascensão da engenharia civil, e foi aí que surgiu também o chamado pai da engenharia civil, que foi o engenheiro britânico John Smeaton, que em 1761 foi responsável pela criação da primeira associação de engenharia do mundo, Society of Civil Engineers. Okay? Pronto. Se fosse uma ordem, ou era para ter um momento em que se encontravam e partilhavam práticas? Como? Era para ser tipo uma ordem de engenheiros civis? Sim, exatamente. Sim, é uma associação profissional, portanto, partilha conhecimento, a promoção da profissão, e não é só isso. Isto depois também desembocou naquilo que foi o quê? E já entrando aqui na idade contemporânea, no início das revoluções industriais, que é, face à evolução do conhecimento e à grau de importância das construções, começou a haver uma distinção cada vez maior entre engenharia e arquitetura. Okay? Entre engenharia e arquitetura. E isto refletiu-se no quê? Na crescente profissionalização e regulação da profissão, através da criação de associações profissionais, sabe, foi a primeira, não é? E de regulamentos para controlar os atos de arquitetura e engenharia. Portanto, foi aqui que começaram a ganhar força as ordens profissionais, associações, etc. Não é? E depois quem tiver, o livro também aborda muito isso, em particular o caso de Portugal, e podemos ver como é que as associações profissionais evoluíram. Não é? Ou seja, houve lá uma altura que foram bastante favoráveis, em termos de promoção da profissão, da regulação, das qualificações, etc., mas depois começaram a funcionar como nicho, como protecionismo. Às vezes ainda funciona um pouco assim, não é? É normal, porque era uma questão de conhecimento, não é? E depois acabaram com aquilo, e depois reativaram, não é? Normal. Isso é cíclico. Mas olha, esta questão do livro é muito interessante e teve muito mais matéria para abordar no livro, quem tiver interesse. E vais fazer uma spin-off daquele livro, fazer uma novela gráfica só para a parte da história da construção. Cheira-me que alguém te vai estar a sugerir isso. Tenho mais duas questões. Uma era, se houvesse uma única ideia que tu gostarias que ficasse gravada em quem lê o livro, qual é que era? Pronto, muito rapidamente, que é que o setor, uma ideia-chave que eu gostaria que ficasse, é que de facto o setor de construção não pode ser visto apenas como um conjunto de obras, mas é de facto um agente transformador das sociedades, com impacto direto na qualidade de vida, na sustentabilidade e no desenvolvimento económico e social. Isto tem um impacto tangível naquilo que é na sociedade e na qualidade de vida das pessoas, no dia a dia das pessoas. Seja através do emprego, das infraestruturas, e ter uma visão da mais completa, não é? Ou seja, mais holística e não apenas a obra, mas tudo o que está antes e tudo o que está depois. Todo o impacto económico que tem ao nível da economia e no desenvolvimento das sociedades. É muito importante. Aliás, a conclusão do livro, depois quem quiser só ler a introdução e a conclusão do livro, fala exatamente da importância, termina com a importância da construção nesse desenvolvimento económico e social. São 3 páginas só a falar, a resumir, de uma forma resumida a falar sobre isso. Eu quero agora tentar compensar a parte em que nós estivemos a falar quase todas as dificuldades e todos os desafios desta área. Quero estar a terminar com uma pergunta muito simples, que é: que conselhos é que deixarias a quem está a começar a trabalhar na gestão de projetos na construção? Então pronto, isto agora também interligando àquela ideia que eu gostava, que ficasse retida, que é, em primeiro lugar, são 3 conselhos. Okay? Em primeiro lugar, compreender o setor como um todo. Okay? A construção é de facto uma área complexa que envolve múltiplos intervenientes, regulamentos, desafios técnicos e económicos. Portanto, ter uma visão integrada, desde a concepção até a gestão e manutenção, fará toda a diferença naquilo que é a qualidade da gestão. Okay? É muito importante. Portanto, não é só um conjunto de obras, tem um impacto montante e ajustante, é uma cadeia de valor bastante extensa. Okay? E depois, investir com qualquer bom gestor de projeto, investir num planeamento, mas também ser, lá está, ágil o suficiente para lidar com os desafios inesperados. Os imprevistos estão sempre lá, ainda para mais. Faz esta dependência, a grande dependência que são condições locais meteorológicas, clima, sol, etc. Os imprevistos são inevitáveis. Não é? Portanto, nenhum projeto corre como previsto, a capacidade de adaptação é essencial, e depois, aquela questão que falámos há pouco, estamos a frisar e bem, que é a questão da comunicação e liderança. Mais do que dominar metodologias e ferramentas, o teu projeto trabalha com pessoas, portanto, equipas, clientes, fornecedores, entidades reguladoras, etc. A clareza na comunicação e a necessidade de adaptação face àquilo que é a disparidade de perfis que existem nesse setor é crucial. Depois a questão da capacidade de negociação, a gestão de conflitos, muito além do conhecimento técnico.
Ou seja, puxa muito pelo gestor de projeto completo, não é? Ou seja, que é Exatamente. capaz de estar a fazer não só um bom planeamento, um bom acompanhamento, mas Lá está. aquela parte humana puxa pelas skills Sim, todas que tem que ter, sim. Eu acho que, enquanto lá está. todos os desafios que fomos falando. Vocês podem dizer, Muito pá, bom. Bruno, aquilo que estás a dizer é aplicável a todos os setores. É verdade. Mas, na minha opinião, faço aquilo que eu também não conheço em detalhe o setor do IT. É verdade, também é verdade. Mas aquilo que eu conheço deste setor, estas competências ao nível de comunicação e liderança, Mas a tua é crucial, parcialidade não é é? respeitada, não É tem mal muitas nenhum. Ou seja, tens complexidades. direito de ser parcial, tipo, não tem mal nenhum. E nós estávamos a falar, não sei o quê, pá, o Eduardo, pá, que vai ser pá, 45 minutos, 10, 15 minutos de contingência, né? Pá. Mas está, quer dizer, isso na construção, lá está, são por si muito difíceis de prever, em geral. Sim. Basta haver uma dependência ao nível do sol, em obras geotécnicas, por exemplo, pá, que lá está, que é muito difícil. Os imprevistos estão lá e os trabalhos a mais provavelmente vão surgir. Para reforçar isso, só para teres noção, sempre que eu estou a explicar gestão de riscos, os meus exemplos são quase sempre de engenharia civil, já que são tão óbvios de estar a sentir que Exatamente. toda a gente Mas fica é logo, verdade. pá, já me aconteceu, Dar eu uma estava aula a de gestão de riscos pintar e sem falar de começou, construção não faz, é quase. é, Não é? os exemplos são bons demais, não é? Tipo, estão ali, disponíveis. Bruno, meu caro, olha, muitíssimo obrigado. Nós temos aqui algumas pessoas que foram a perguntando onde é que se pode encontrar e eu já fui respondendo, que é qualquer livraria de jeito vai ter o teu livro, logo está tudo bem. Qualquer livraria, não peço. De jeito vai ter o teu livro, por Não, é isso assim. está tudo bem. Vamos lá Já estive a ver. ver, pelo menos duas muito boas e Não, é assim. famosas. Há aqui uma questão que na editora tem sempre disponível. Não é? Portanto, a Claro, editora Almedina, se forem ao site Almedina, tem sempre disponível. Depois existe também em distribuidores. Os mais conhecidos, FNAC, Bertrand, sim. uh, Na UC também tem. Está tudo UC, bem. sim, pá, todos. Sim, tudo se encontra. Tudo se encontra. Sim, isso é muito fácil. Epá, é um livro, pá, não é querendo minorizar o preço, mas são 20 euros. Não é não é 40, 50 euros, são 20 euros, não é uma exorbitância. De 2 anos de trabalho, logo está tudo bem. Olha, meu caro, foi um Exato, prazer. Temos que falar mais vezes e muitíssimo isso. obrigado por teres vindo à nossa voz dos membros. Não, obrigado eu Tá bem? pela oportunidade. Muito sinceramente, Não, eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje presente, partilhar um pouco da minha experiência, muito pouco, e depois falar também sobre o meu livro, né? Sobre alguns não. conteúdos. Está perfeito. É exatamente para isto que temos a voz dos membros. Obrigado, então.